Fala galera, tudo tranquilo? Professor Bruno Amigão aqui. Vamos dar prosseguimento às aulas do nono ano, aula número 7. Como eu bem disse, a gente vai tentar fazer vídeos de 15 minutos aí no máximo, né? Mas está passando 1 minuto, 2 minutinhos aí. Não se estressem não, tá? É porque a aula tem que ficar encaixadinha com o conteúdo do tópico. E aí acontece isso. Mas a nossa ideia é sempre no máximo 15 minutos. Essa, por exemplo, vai ter menos de 15 minutos. Então vamos lá, vamos prosseguir com casos de semelhança de triângulo. Os exercícios que tem aí para finalizar esse tópico. Então vamos. Número 3. Determine x nos itens abaixo, sabendo que ângulos com marcas iguais têm medidas iguais. Então, gente, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Tem que se ligar no seguinte: semelhança de triângulo. O que eu tenho que fazer nos desenhos? Eu tenho que, primeiro, ver se os triângulos são semelhantes, né? Pelos casos que a gente conheceu, o ângulo-ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Tá? Os critérios de semelhança, os casos de semelhança, perdão. E depois disso, fazer desenhos, retirar o desenho, organizar o desenho. Tá? Tem, por exemplo, na letra A tem um triângulo dentro do outro, o que eu tenho que fazer? Na letra B tem um triângulo, consequentemente, com o outro grudado nele. Na letra C a mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Então, dá uma pausa, faz aí, tenta fazer sozinho, baseado na explicação anterior, e vamos lá. Então, olha só, na letra A, eu tenho um triângulozinho aí dentro do outro. Se você perceber, esse ângulo aqui, ó, vou botar a cor, mudar a cor aqui. Esse ângulo aqui corresponde com esse. E esse ângulo aqui, que tem um tracinho, corresponde com esse outro aqui. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu tenho dois triângulos semelhantes aí. Vou separar eles para não me enrolar. Então, vou colocar primeiro o triângulo menorzinho aqui do lado de fora. E vou marcar os ângulos dele. Esse aqui. Aí eu vou preencher os lados, ó. Aqui é 12 e aqui é x. Vou fazer a mesma coisa com o outro triângulo maior. Aqui é um tracinho e aqui é um ângulo sem tracinho. Então quais são os lados do triângulo maior? Aqui é 20, que é o lado oposto ao ângulo com tracinho, e aqui é 15, é a base. Agora eu estou diante de quê? Dois triângulos semelhantes. Então formam lados proporcionais. Então, ó, 12 está para 15, perdão, 12 está para 20, os lados correspondentes proporcionais, assim como x está para 15, tranquilo? E agora, multiplica cruzado, 12 vezes 15 e 20 vezes x. 20 vezes x é igual a 12 vezes 15. 20x é igual a 12 vezes 15, vou fazer aqui no canto aqui, ó, 15, 12, e vou multiplicar. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E 1 vezes 15 é o próprio 15. Vou somar. 0, 3 mais 5, 8, 1, 180. Então aqui vai dar 180. X vai ser o quê? 180, o 20 está multiplicando de um lado, passa para o outro dividindo. 20 é 18, perdão, 180 sobre 20. Agora eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, ó, vou eliminar esse zero com esse zero. Para quê? Simplificar. E agora? Vai ficar 18 sobre 2. Que dá o quê? X vai ser igual a 9. A resposta da letra A. Tá certo? Vamos para a letra B, gente. Dá uma pausa aí, tenta fazer sozinho. Vamos lá, vamos seguir. Então aqui, primeiramente, será que esses triângulos são semelhantes? Eu vou te explicar por que são. Tá vendo esse ângulozinho aqui, ó, esse vérticezinho aqui? Ele forma um ângulo aqui e tem um ângulo aqui. Esse tipo de ângulo, quando tem assim, são o que a gente chama de OPV, ângulos opostos pelo vértice, e eles são congruentes. Consequentemente, eu vou ter um ângulo aqui, ó, pintado. Em cada um dos triângulos, eu vou ter um ângulo pintado e um ângulo assim, ó, marcado. Se eu tenho um ângulo pintado e um ângulo marcado em cada um deles, os triângulos têm dois ângulos congruentes. Consequentemente, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Então vou fazer o desenho aqui do lado de fora, ó, respeitando a ordem do desenho, tá? Ó, aqui vai ser o ângulo pintado e aqui vai ser o ângulo sem estar pintado. Do triângulo pequeno e do triângulo grande, ó. O ângulo sem estar pintado e o ângulo pintado. Aí o que vai acontecer agora? Eu vou preencher os lados, ó. O lado oposto ao ângulo que não está pintado, num triângulo, é x, e a basezinha dele é 15. No outro, o lado que está oposto ao ângulo que não está pintado é 30, e a basezinha é 20. E agora, gente,
fazendo a semelhança. 15 está para 20, assim como x está para 30. Tranquilo? Tranquilão, né? E agora, o que eu faço? Multiplico cruzado, né? Ó, esse com esse e esse com esse. 20 vezes x é igual a 15 vezes 30. 20x vai ser igual. 3 vezes 15 dá 45. E resto zero. Tranquilo? Faz a conta assim rápido. X vai ser igual a quê? 450. O 20 está multiplicando do lado, passa para o outro de lado dividindo. Eu isolei o x. O que vai dar aqui? 450 por 20. Para facilitar minha vida, eu vou simplificar esse zero com esse zero, para fazer uma conta menor. Tá? Então vai ficar o quê? 45 dividido por 2. Consequentemente, x vai ser o quê? Imagina que eu tenho R$45 dividido para 2 pessoas, dá R$22,50 para cada um. Tá certinho? Então a letra B, 22,5. Vamos para a letra C. Letra C, eu tenho que observar a mesma coisa aqui. Esse ângulo e esse ângulo são congruentes, porque são opostos pelo vértice. Consequentemente, eu tenho um ângulo aqui, ó, pintado, vou pintar ele para diferenciar, e outro ângulo que não está pintado. Tá? E é o que eu tenho que fazer agora? Organizar os triângulos. Organizar os triângulos, para fazer eles ficarem correspondentes. Eu só vou desenhar... Não, vou desenhar os dois aqui, tá? Desenhar os dois para ficar tranquilo. Ó, o triângulozinho menor, um ângulo pintado e um ângulo sem estar pintado. Tá, eu vou rebater ele assim para baixo, tá? Vou rebater. Aí o outro eu vou ter que dar outra girada. Observa o seguinte, aqui o posto, a basezinha é x, tá? A basezinha é x. E o oposto ao ângulo que não está pintado é o 5. Vou colocar nessa mesma ideia aqui, ó, o triângulozinho maior. Então o triângulo maior, eu vou ter que dar uma girada, tá? Vou ter que fazer assim, vou ter que dar uma espelhada nele. Então aqui vai ser esse ângulo que não está pintado e aqui vai ser o ângulo que está pintado. A nossa base ali é o próprio 21, não mudou. E o que está oposto ao ângulo que está sem pintar é o 15. Então vai estar aqui, ó, o 15. Agora eu faço a minha razãozinha de semelhança, tá? Como é que eu vou fazer? X está para 21, assim como 5 está para 15. E agora, multiplico cruzado. 15x, 15 vezes x é igual a 5 vezes 21. 15x é igual, cálculo mental, 5 vezes 21 é 5 vezes 20, 5 vezes 20, 100. 5 vezes 1, 5. 100 mais 5, 105. Então eu tenho o quê? Isolando x, a sombra de uma árvore mede 5 metros. No mesmo instante, a sombra de um arbusto mede 60 centímetros e a sombra de um arbusto de 60 centímetros mede 40 centímetros. Determina a altura da árvore. Gente, estamos diante de uma questão clássica de semelhança. Tá? Por quê? Quando eu falo de sombra, de projeção de sombra, de projeção de altura, esse tipo de coisa, significa eu usar os raios solares, tá certo? E aí eu tenho a seguinte ideia, a seguinte concepção. Os raios solares, eles incidem nas figuras formando o mesmo ângulo, tá? Então quer dizer o seguinte, ó, quando vem um raio solar aqui e bate na copa da árvore, ele forma esse ângulo aqui, ó, no solo. E aqui a mesma coisa, ó, o raio solar bate aqui na árvore, ele vai formar a sombra, isso aqui vai ser a sombra dele, certo? Isso aqui vai ser a sombra a projeção da altura da árvore, que é a sombra dela, né? Aqui, ó, vai bater aqui e vai formar esse ângulo aqui, ó. Se a gente está falando no mesmo horário que o raio solar bate, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse, tá certo? Então eu tenho dois triângulos aí, né, que vão ter ângulos iguais. Esses dois ângulos vão ser iguais, que eu pintei de vermelho. E mais, o arbusto, ele forma um ângulo de 90 graus com o chão, né? Esse arbusto aqui forma um ângulo de 90 graus e a árvore também forma um ângulo de 90 graus com o chão. Então o que eu tenho aí? Tenho dois triângulos com dois ângulos congruentes. O que eu tenho então? Caso de semelhança ângulo, ângulo, certo?
E aí, o que eu posso fazer? Se eu tenho duas figuras semelhantes, dois triângulos semelhantes, eu vou usar o critério de proporção, né? Para poder descobrir a medida dos lados. Só que tem outro porém. Aqui, ó, aqui está em centímetro, aqui está em centímetro. E aqui, gente, está em metro. Então eu não posso fazer a divisão corretamente usando uma medida aqui em centímetro e uma medida em metro. Então tem que converter uma delas. O mais fácil aqui é converter os 5 metros. Porque 1 metro tem quantos centímetros? 100, né? Então 5 metros vai ter 500 centímetros. Agora sim eu posso fazer. Então olha só. O 40 vai estar para o 500, assim como o 60 vai estar para a altura da árvore. Eu vou chamar de x. Vai estar para o x. E agora? Eu tenho que fazer o quê? Facilitar minha vida aqui, né? Eu vou simplificar esse com esse zero com esse zero para fazer menos conta. Vamos prosseguir. 4. Aí vai ficar assim, 4 sobre 50 igual a 60 sobre x. Tá? Vamos fazer agora a multiplicar em cruz? Então vai ficar 4 vezes x é igual a 60 vezes 50. 4x é igual a 6 vezes 5 dá 30. E ainda tem 2 zeros aqui, ó. 1, 2. Então 4x igual a 3.000. Isolando o x, vai ficar 3.000 dividido por 4. 3.000 dividido por 4 vai dar o quê? X vai ser igual a 750. Só que como eu calculei tudo em centímetros, isso aqui é 750 centímetros. Tá? Aí vem a seguinte pergunta. Quando você fala assim, qual a altura daquela árvore? Tu vai falar assim, é 2.800 centímetros? Não, tu não fala isso. Tu fala em metro, né? Então tem que converter. Então vou botar aqui, ó, a escalinha de metro aqui, os submúltiplos. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá bom? E como aqui está em centímetro, é como se a vírgula tivesse aqui. Então aqui, ó, 0, 5, 7. Para eu converter isso para metro, é simplesmente eu colocar uma vírgula aqui, né? Então o x vai ser igual a 7,5 metros, ou 7 metros e meio. Tá tranquilo? Eu acho que fechamos a aula aqui, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou estar fazendo uma lista de exercício numa playlist à parte, tá certo? E aí essa lista de exercício, vou corrigir alguns deles nas aulas, na teoria acumulada até a aula de agora, até a aula número 7, tá tranquilo? Então vai estar numa playlist à parte, uma lista de exercícios, não vai ter todos os exercícios corrigidos, vão ter 23 exercícios, se eu não me engano, e eu vou corrigir alguns deles. As correções vão te dar a base para você fazer os outros exercícios. Mais para frente eu vou disponibilizar a lista toda comentada, tá? Mas num primeiro momento vai ter uns exercícios que vocês vão ter que fazer sozinhos. Valeu!